cidade vivia, evidentemente, em função de todo o estado de Santa Catarina, porque todo o estado de Santa Catarina nasceu a partir daqui da ilha. Tanto que o nome do estado, Santa Catarina, mas os primeiros povoados europeus foram aqui da ilha, como também dos indígenas. A ilha foi sempre um ponto de apoio de toda a navegação sul, do Atlântico Sul. Mais uma vez, ela servia de contato com o continente. A sua proximidade, as baías, favorecia a ancoragem, a chegada de barcos, o mar interno calmo, e tudo favorecia todo esse intercâmbio continente e ilha. O mar era o caminho. Fora do continente, ensejou durante muito tempo uma preocupação como fazer com que a população tivesse uma transferência para o continente sem precisar recorrer ao transporte marítimo. Assume pela terceira vez o cargo de governador do estado de Santa Catarina o ilustre senhor doutor Hercílio Pedro da Luz. Com muita experiência, tem como parte de seu programa de governo a construção de uma ponte sobre o estreito. Mandarei fazer uma ponte para acabar de vez com esse suplício. E vocês, moços, quando passarem por ela, vão lembrar de quem a mandou construir. Hercílio Luz, um nome de pompa para o nosso estado. No seu último mandato, ele pensou exatamente numa coisa que até então os governadores não tinham pensado, ou se tinham pensado, não tinham tentado ao menos colocar em prática. Estava ele e a mãe dele atravessando com a barca o canal, estava esperando, ele estava ao lado do continente para vir para a ilha. Deu um vento sul muito forte. Ele já era governador, ele e a mãe dele tiveram que pular para dentro da barca. E ele ficou muito constrangido com a mãe dele já com idade, né, devido à variação do nível cada onda. E ele prometeu para a mãe dele. Eu vou ligar a ilha de Santa Catarina até o continente. E ele então partiu para o projeto. O governador Hercílio Luz era engenheiro civil, fez os estudos no Rio de Janeiro, na Politécnica, e se formou na Bélgica em engenharia civil. Então ele tem a noção do que estava acontecendo no mundo em termos de metal mecânica, né, de 2 séculos atrás, né, os grandes vãos. Na época, as pontes usuais não havia concreto, pontes de madeira ou pontes de ferro, de aço. E aí, como ele já havia algumas pontes de aço no mundo que tinham sido construídas com um sistema chamado de ponte pêncil, então ele projetou construir essa ponte. Contratou uma empresa para fazer o projeto inicial da ponte. Esse projeto foi elaborado. A empresa era uma empresa norte-americana. Santa Catarina ficaria agora ligada à sua cidade capital. Chegou hoje, vindo diretamente dos Estados Unidos, o senhor Dr. Byton. O engenheiro norte-americano foi chamado pelo senhor Dr. Hercílio Luz, governador do estado, para dar início às obras da ponte metálica que ligará a ilha de Santa Catarina ao continente. Todo o material que foi utilizado no sonho que ele tinha, e os próprios 2 engenheiros norte-americanos, até o cimento teve que vir dos Estados Unidos, o ferro, todo o material. Eu trabalhei nela com 19 anos de idade. Trabalhei como ferreiro. Os engenheiros que eles enviaram para cá, que nos trataram muito bem, eram bons engenheiros, amigos dos trabalhadores brasileiros, né? No tempo que a gente trabalhava, tudo era amigo. Porque o sujeito tendo inimigo não pode construir nada. E foi naquela época, uma época de muito trabalho para Santa Catarina, né? Eu creio que andava lá quase 1000 operários na ponte e nas suas, nos trabalhos que afinavam com a ponte. Tanto foi bonita, como foi ruim para construir. Nossa, era pesado, era medonho, perigoso. Era a obra mais importante que deu-se aqui dentro da cidade. O restante da população estadual, evidentemente, viu a iniciativa como uma afronta ao restante do território catarinense. Ela começa a ser criticada e colocada como uma sanguessuga do restante do Estado. Uma época com um orçamento bastante modesto, necessidades crescentes do Estado, um governador
queria para um projeto de uma ponte ligando a ilha ao continente, que iria custar 4 vezes o total do orçamento do Estado. Em 4 anos, todo o dinheiro seria para a construção de uma ponte. E é evidente que as manifestações eram de uma tenaz oposição. Ele conseguiu um empréstimo internacional, empréstimo que, por coincidência, só terminou de ser pago em 1997. Você imagina o tamanho do empréstimo, os juros cobrados e tudo. Apesar de todas as adversidades, Ercílio Luz entendeu que isso representava também uma evolução para todo o Estado. Seria uma integração do seu governo com o Estado de Santa Catarina e não só uma redenção, vamos dizer, para Florianópolis. E aí teve uma coisa muito triste na vida dele no 3º mandato como governador de Santa Catarina. Ele foi acometido de uma enfermidade. Na época, a tuberculose era doença infecciosa, altamente contagiosa e que não tinha a menor cura. No momento em que a medicina verificou que ele não tinha possibilidade de chegar com vida até o final da construção da ponte, os engenheiros projetaram uma réplica em madeira para ele atravessar a ponte ainda com vida. Fizeram uma ponte mais ou menos com uns 20 a 30 metros de extensão, com todo o desenho de como seria a ponte Ercílio Luz quando concluída, e ela foi inaugurada com a presença do Ercílio Luz. Ercílio Luz chegou aqui em péssimo estado de saúde. Para a inauguração da réplica, o vice-governador transmitiu que o povo e governo havia mudado o nome da ponte, meia hora antes do corte da fita inaugural. Ercílio relutou, mas dado o clamor do povo, acabou aceitando. Então, quando passou a chamar-se Ponte Ercílio Luz. O fim dele poderia acontecer a qualquer momento e aconteceu 12 dias depois desta inauguração. É com pesar que comunicamos o falecimento do ilustre senhor doutor Ercílio Pedro da Luz. Morre Ercílio Luz, governador do estado de Santa Catarina. Mas o sonho já tinha começado, o sonho continuou. E aí, então, em 1926, foi inaugurada a primeira ligação da ilha de Santa Catarina com o continente. A inauguração foi um fato político marcante no estado de Santa Catarina, porque ela foi realmente um ponto de referência e de libertação dos moradores da ilha de Santa Catarina. Uma obra que modificou a cultura e o ser da gente catarinense. Minha mãe tinha apenas 6 anos de idade e ela contava a satisfação, mas antes da satisfação veio o medo. Será que dá para atravessar? A ponte estava perfeita, concluída, entregue, com seus quase 900 metros de extensão. Andar em cima da ponte é uma aventura, porque aquelas traves dela deixavam sempre um espaço de 2 centímetros. Tu olhando para baixo era assustador, tu só via o mar lá embaixo, tu não via os paus. Porque a travessia da ponte, especialmente em dia de vento sul, não era uma tranquila, porque as pessoas achavam que poderia ser arrastada pelo vento e cair dentro d'água. Eu sou catarinense de Laguna, um pouco mais ao sul da nossa capital. E menino ainda, nós vínhamos a Florianópolis para fazer exame de vista. Aqui era o centro de tudo. E era uma grande aventura passar pela Ponte Ercílio Luz. A pior hora para qualquer motorista era o comecinho da chuva. Aquela garoazinha que caía em cima das tábuas, algo muito escorregadio. E se você caísse daquilo ali, você ia até o final com o pneu roçando a beirada
do trilho ali, mas não voltava mais, não conseguia voltar. E isso acontecia também com ônibus. Mas atravessaram, começou. E inclusive houve até cobrança de pedágio no começo dela. E ela está aí, majestosa e se configurando como um símbolo do estado de Santa Catarina, não mais como um símbolo de Florianópolis. Ponte Hercílio Luz, assim a olhos nus, com sol lusco-fus, é linda. Nordeste ou vento sul, nublado ou muito azul, lestada ou calmaria, é ela. Em 82, isso praticamente não deu para acreditar, parecia um troço surreal. Fechar a ponte, por quê? The bridge was closed due to the deterioration of the deck. Definitely the deck was in very poor condition. Signs of corrosion, signs of deterioration all over the structure. Of course, the main element of concern was the broken eyeballs. Nós tínhamos uma equipe de cravação de rebite, em cima 2 equipes trabalhando e embaixo tinha 6 jatos trabalhando, preparando para pintura. E deu aquele eco, e aí o pessoal saíram todo para fora da obra. Tínhamos que torcer para que não acontecesse nada. Isso é uma situação que em engenharia é impossível. O pessoal saíram tudo, mais de 60 homens. Não, nós vamos embora, que a ponte está caindo, que deu um estouro muito grande, deu um eco muito grande, a ponte está caindo, não corre ninguém. E depois é que começou a vistoria para ver se achava alguma trinca no lugar aí. Foi constatado que tinha rompido a barra de olhal, ela rompeu. Mais uma barra de olhal, ela partisse, mais uma, já tinha uma partida. Se eu rompesse mais uma, a ponte cairia instantaneamente. A ponte cairia de uma vez só, sem avisar. A promessa da conclusão das obras da Ponte Hercílio Luz parece mais uma novela para os catarinenses. Segundo o departamento, o novo prazo para entrega da obra é 2013. Agora é esperar que a Ponte Hercílio Luz volte a ter vida. As obras na Ponte Hercílio Luz estão paradas desde junho, quando o governo do estado quebrou o contrato com a empresa que tocava os trabalhos. Sempre achei que a solução teria, é só questão de querer. A Ponte Hercílio Luz, ela é um desafio para todos nós, tanto é verdade que ela está interrompida, parada aí há mais de 30 anos, né? Em 2008 foi feita a licitação, a empresa que ganhou não se mostrou qualificada, habilitada para executar a obra. Nós contratamos agora uma nova empresa que é portuguesa. Eu fui aos Estados Unidos com a nossa equipe de engenheiros para tratar da ponte. Aí a gente mostrou toda a situação atual da ponte, os engenheiros mostraram as fotos, as imagens, todos os dados, e eles disseram, não, é este mesmo caminho. Bom, então vamos dar prosseguimento. É este o caminho, é esta opção que é a correta. Nós damos grandes exemplos para o mundo e para o Brasil e vamos dar mais um exemplo. De 1926, quando ela foi inaugurada, até 1986, quando o governador à época, Ivo Silveira, tirou aqueles assoalhos e colocou o asfalto, pouca coisa foi feita de conservação. Em 92, concomitantemente fecharam definitivo. E daí todos esses 25 anos, né, se não me engano, de 92 até hoje, 26 anos, a ponte simplesmente desse jeito que vocês filmaram. A manutenção dela, na minha modesta opinião, não era condizente com a necessidade. Parece que alguém disse, não, ela é eterna, não tem problema e tudo. The new bridge, you have to treat it exactly like a new car. Even though brand new,
Without changing the oil, without checking the tires, a new car will deteriorate. Eu acreditei que eles pretendiam até derrubá-la. A ponte ela não pode ser descaracterizada, porque ela é tombada. Um destombamento implicaria num decreto do presidente da República para destombar. Então, a gente tem pouquíssimos casos no Brasil de destombamento. Porque a preservação da memória de um povo se dá também por monumentos. E a Ponte Hercílio Luz, com certeza, é o mais importante de Santa Catarina. Muitas investidas foram para fazer projeto, mas fazer projeto e a procura de dinheiro nunca encontravam o necessário, né? A vontade de todos que passavam aí mostravam o que queriam, né? Mas nunca chegaram a um ponto de ter o sucesso. Cada prazo que eles davam, 2012, 2015, 2009, meu Deus, foi muitos prazos não cumpridos em que tu via ralos de dinheiro e não via nada ser feito. A crítica era muito grande, né? A gente abria o jornal, dizia que nós éramos irresponsáveis, aí saiu em toda a imprensa nacional que a ponte já tinha sido gasta R$1 bilhão, e eram umas coisas assim para jogar para baixo, né? E para desanimar. Temos que mostrar serviço, porque ninguém mais acredita só dizer, eu vou fazer. Esse povo já não aguenta mais, não tem mais essa paciência. Tem que mostrar o serviço, tem que ter transparência, fazer tudo certo. O sofrimento das pessoas era muito grande, é uma fila enorme, quando você sai, né, leva 2 horas, as pessoas sofrendo, era a única opção que a gente tinha. Fazer um projeto de uma terceira ponte leva 15 anos para ficar pronta. A gana dele era que lutasse, que precisasse ir tocando, mas ele não foi feliz com a empresa que ele, né, com a empresa que ele contratou. Que ali, os tempos que ela teve ali, quase já, vamos dizer, já hoje estava rolando o carro em cima dela. A dificuldade foi que existia uma empresa executando a obra, mas totalmente incapacitada para a grandeza e para a complexidade da obra, né? Então nós ficamos 1 ano para cumprir o contrato, insistindo, fazendo reunião toda semana, mas era visível a incapacidade técnica, a incapacidade financeira, a falta total de condições. Então nós tínhamos que romper o contrato. Isso se deu de uma forma difícil e teve que ser judicial, para poder afastar aquela empresa que não tocava há anos aquilo ali e não andava. Iria cair. Nós tínhamos que torcer para que não acontecesse nada. E isso é uma situação que de engenharia é impossível que fique. Nós tivemos que terminar as partes de fundações. Não tínhamos tempo porque os estudos e análise de risco da ponte dizia o seguinte: assim que partisse mais uma barra de olhal, a ponte, o vão central abaixaria 2,30 metros instantaneamente, aumentaria a velocidade, aí então a ponte não estaria dimensionada para esse esforço devido a esse deslocamento. A ponte cairia de uma vez só. O que definiu romper o contrato anterior, isso eu posso falar que foi a exposição de motivos, fui eu que mandei para o diretor, nós dois fizemos essa exposição de motivos, o porquê que a obra estava paralisando. No contrato anterior, a obra parou porque os fornecedores abandonaram a obra por falta de pagamento da empresa que a gente repassava o dinheiro. É claro que essa ponte foi uma decisão corajosa, uma obra complexa. Era uma obra de uma complexidade incrível em termos de engenharia, né? Eu acho que é uma das obras mais complexas do mundo. I came up with the idea of having supports in the water to hold the current suspension system to transfer the load. It would be easier and safer to transfer the load from the current IBAR system to a new suspension system. Quem vai fazer, né? Então aí nós fomos nos Estados Unidos buscar contato com a empresa que construiu a ponte, a American Bridge, né? Num primeiro momento eles entendiam que era melhor desmanchar toda ela, e a nossa estrutura era fazer aquelas 4 torres embaixo para suspender e depois de suspender trocar. E eles chegaram à conclusão que era possível executar da nossa forma, que até era a melhor forma que nós já estávamos fazendo. Fizemos uma proposta para eles, eles fizeram uma proposta para nós, e aí nós tínhamos que fazer com dispensa de licitação. Quase R$200 milhões é uma responsabilidade muito grande. Então, nossos engenheiros produziram todos os documentos, a gente levou no Ministério Público, levou na Assembleia, levou no Tribunal de Contas, levou no Tribunal de Justiça e disse, olha,
Não tem outro jeito, a única forma de fazer a obra é esta aqui. Aí veio aquela crise brasileira muito forte, 2015, né? E a American Bridge, pelo seu conselho, mandou um documento dizendo que se colocava à inteira disposição para ajudar, para colaborar, para assessorar sem custo, mas que, dada a situação econômica do Brasil, eu tenho essa carta até hoje, eles não estavam autorizados a executar, lamentavelmente. Eles recomendaram um parceiro, que é essa empresa portuguesa, que fizeram grandes obras juntos em muitas partes do mundo. Aí nossos engenheiros fizeram um contato, fizeram todos os encaminhamentos e eles aceitaram então a responsabilidade. A grande parte dos engenheiros ali são de Portugal e com o apoio da American Bridge eles estão executando a obra. Que todos os olhos da engenharia mundial estão voltados, né, para a recuperação da ponte Hercílio Luz, pela importância que tem e pela complexidade de engenharia que tem. Processo de mandarilhação, chama-se mandarilhação. É uma peça, um mandrilho que vai na frente da máquina ali, que ela vai arrumando o furo no diâmetro certo para deixar em 23 milímetros. O rebite tem 22 milímetros. Aquecido no fogo, ele sempre cresce um pouquinho. Sempre um desafio, você fica um pouco ansioso, mas a gente está seguro e tudo que podia ser feito foi feito, toda a segurança está aqui, o planejamento está tudo bem elaborado e agora é acompanhar a execução, vai dar tudo certo. Não, nós tinha a convicção absoluta que ia dar certo. O engenheiro projetista e a empresa nos dava essa tranquilidade. Mas nós somos seres humanos, é claro que deu aquele friozinho na barriga. Há 90 anos, a ponte estava trabalhando as peças com os esforços num sentido. E nós íamos levantar todo o vão central em 10 centímetros. A primeira vez que ia ter uma ação externa em estruturas da própria treliça da ponte. Nós tínhamos poucas informações, a não ser que todos os macacos foram levantar esses 10 centímetros, e que os macacos iriam, cada um deles, com uma força e a extensão, o pulso dele. A única informação que nós tínhamos. Como a estrutura ia responder, nós não sabíamos. Aquela noite, aconteceu tudo que não podia acontecer. Primeiro deu uma chuva fortíssima, né? Depois, quando passou a chuva, veio uma ventania muito grande, a ponte chegou a se deslocar para o lado do sul, a gente teve que parar a operação por causa disso. Aí até depois de madrugada a gente conseguiu fazer essa primeira operação e deixá-la calçada. Foi muito bem planejado, é um projeto de uma outra envergadura, feito por uma empresa muito qualificada. Conseguiu soluções que incorporassem novas tecnologias sem descaracterizar os elementos principais da ponte, que a gente considera que tem que ser preservados para que ela consiga manter o status de bem tombado e consiga manter esse reconhecimento. Às 13h30 da manhã, quase 4 horas antes do horário previsto, o fim da operação com sucesso. Toda essa transferência de carga que foi feita agora, nessa porcentagem, foi para a gente poder botar carga em cima do vão central, que são essas torres que nós vamos preparar para a transferência de carga definitiva. Teve um dia que a nossa equipe aqui de comunicação digital, de novas mídias, elaborou uma proposta de relacionamento, de marketing digital do momento que a ponte Hercílio Luz estava passando. Foi feito um programa de abrir para visitações. Deu mais de 3 mil pessoas que visitaram, e normalmente são pessoas que conhecem da área, estudantes de engenharia e tal, que passaram também a defender a obra que, pela sua grandeza, pela sua importância e pelo símbolo que ela é, né? A primeira coisa que a gente percebia era o olhar de surpresa, porque existia, né, antigamente na consciência do catarinense que não ia acontecer, que era mais uma conversa de político e de política.
E aí as pessoas se olhavam assim, mas está acontecendo, então agora vai. E aí isso começou a criar um clima mais positivo, onde as pessoas viram, estamos juntos nessa, vai acontecer, a ponte vai estar entregue de volta para os catarinenses. Agora nós estamos partindo para colocar a parte nova, trazer a recuperação da ponte, assim, já não é mais recuperação, né? Estamos montando a ponte, né? A ponte nova. Né? Essa vai ser uma fase muito emocionante, nós vamos começar a ver as peças novas, né? E aí sim, aí estamos na reta final. With different people at different places, at the hotel, taxi drivers, at restaurants, everywhere, even on the street, you find that people are fascinated, captured by the beauty of the structure across the water. A ponte desperta emoções, lembranças, ela deixou marcas indeléveis na história de Santa Catarina. Só para mim que isso é uma alegria imensa, né? Um prazer imenso, e não é só para os trabalhadores que estão aqui, é para o povo da ilha, que eles estão ansiosos. Eles adoram isso aqui, eles morrem para passar aqui. O dia que abrir isso aqui tem que chamar, já digo, tem que chamar reforço para vir com o teu pessoal, que vai ser uma invasão, isso vai ser uma invasão. E no dia 21 de março de 2008 eu saí do hospital, após 72 dias. E uma das primeiras coisas que eu queria era ver a ponte. Eu tinha uma paixão por ela como eu tenho. Aí eu saí e 3 dias depois me trouxeram aqui. Eu fiquei admirando essa ponte, fiquei olhando Florianópolis e olhava toda hora essa ponte, porque desde pequeno eu fui apaixonado por ela. Vou pegar minhas netas, uma em cada mão, e vou atravessar a ponte a pé. Tenho certeza que vai ser muito, muito bom. É a história de Santa Catarina, e é memória, e é o nosso cartão postal. Ponte Ercílio-Luz é Florianópolis na sua essência, na sua forma ainda que construída pelo homem, mas na sua forma natural. Já faz parte da paisagem natural da cidade, mesmo que construída pelo homem. Como uma marca, como uma referência, como em qualquer outro lugar do mundo. Quando você pensa num país do exterior, você sempre lembra de um símbolo. E nós temos a ponte. A beleza da ponte destaca a beleza de Santa Catarina, se associa a ela. Mas ela vai mostrar também a nossa capacidade de superação, porque a gente não desanimou, não deixou ela parada, nós fomos lá e resolvemos. Desejo muito, né, que ela represente uma ligação, que ela ligou o passado e está ligando para o futuro. Certo? Nós temos que olhar para o futuro, nós temos que preparar o caminho para essa gurizada que está vindo. É para nós termos prazer nas coisas. E principalmente que a ponte Ercílio-Luz ela realmente seja uma ponte. Repito, com muito orgulho, é o cartão postal de Santa Catarina. História, lembrança para Santa Catarina. Uma obra que modificou a cultura e o ser da gente catarinense.